Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Estamos aqui para gravar mais um capítulo, as 7 igrejas de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia e hoje e amanhã nós vamos estar encerrando com a igreja de Laodiceia. Mas dobra atenção àquilo que Deus tem para falar na tua vida sobre a igreja de Filadélfia. Jesus ele vai falar no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem poucas forças, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Eis que farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostem aos teus pés e reconheçam que eu te amo. Versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que interessante que Jesus fala para essa igreja. Dobra a tua atenção. Jesus diz que, olha, você já tem algo, você já tem a coroa, mas ele diz, cuidado, para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado para que ninguém tome as suas bênçãos. Jesus apresenta para essa igreja como aquele que tem a chave de Davi. Ele diz, olha, eu tenho a chave e eu coloco diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Jesus está dizendo para aquela igreja, elogiando ela, porque aquela igreja, ele diz, você conservou a minha palavra, você guardou a palavra e perseverou na palavra. Irmãos, é muito interessante isso aqui. Quantas pessoas hoje perderam o ponto mais principal da vida dela, que se chama perseverança. Quando você deixa de perseverar, você começa a perder as bênçãos de Deus. Quando você para de perseverar, as portas começam a se fechar na tua vida. Jesus diz, eu tenho a chave, eu quero manter a porta aberta. Ninguém pode fechar. O único que pode fechar essas portas é você. Quando você para de perseverar. Perseverar no quê, pastor? Na palavra. Hoje nós estamos vivendo dias de Filadélfia. Hoje estamos vivendo dias dessa igreja, onde muitas pessoas têm deixado de perseverar. Mas nos últimos dias, nós temos visto também muitas pessoas sendo abençoadas. Por quê? Porque elas perseveram na palavra. Essa igreja, Jesus disse, olha, vai vir uma tribulação sobre a terra, mas eu só vou te guardar por causa de uma coisa, porque você guardou o meu nome e perseverou na minha palavra. A igreja, nos dias que nós estamos vivendo hoje, não jogue a palavra de Deus fora. Conserve a palavra, é a palavra de Deus que nos dá vida. Eu quero deixar um exemplo para você muito claro, para que você entenda o que Jesus está dizendo aqui para essa igreja. Quando Jesus está pregando no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 11, ele vai falar a parábola do semeador. Ele vai dizer assim, olha, e ele vai explicar a palavra do semeador. Ele diz assim, este é o significado da parábola da semente e da palavra de Deus. Ou seja, ele diz, a palavra é uma semente. Ou seja, se a palavra é uma semente, ela tem que produzir frutos em você. Então, quando você vai na igreja, quando você está diante de Deus, você tem que produzir frutos ao ponto de você se transformar numa árvore que produza frutos para os outros. Quando Jesus te chamou, quando Jesus te escolheu, ele lançou na tua terra uma semente. E essa semente é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela entra em contato com a terra, que é você tem que produzir frutos. Quais os frutos que você tem produzido para Deus?
Um dos maiores frutos que você pode produzir da tua árvore é a perseverança. É você acreditar e perseverar. Quando você para de perseverar, você começa a perder as suas bênçãos, as portas começam a fechar, as coisas não começam a dar certo para você. Jesus ele vai dizer sobre algumas terras, e é aqui que eu quero que você preste atenção. Qual terra é você aqui? Jesus ele vai falar sobre 3 tipos de terra. Ele vai dizer, olha, os que estão à beira do caminho são que ouviram, e depois vem o diabo e tira a palavra do coração, para que não acontecer que crendo sejam salvos. Então Jesus diz, a primeira coisa que acontece, ou a primeira terra, são aquelas pessoas que a palavra é lançada, mas ela cai na beira do caminho. Sabe o que significa isso, meu irmão? Isso significa as pessoas que têm dúvidas. Ou seja, tem pessoas que duvidam de tudo, não perseveram naquilo que Deus fala. Deus fala com ela hoje. Quando ela sai da igreja, o diabo já roubou a semente da vida dela. Deus fala com ela agora. Quando ela sai, o diabo já tirou a semente do coração dela. Deus pode falar com ela hoje. Deus pode prometer para ela agora. Mas ela não persevera. O diabo consegue tirar do coração dela a palavra de Deus. É por isso que você vê muitas pessoas que dizem, pastor, minha vida não vai para frente, as coisas não andam no caminho. Sabe por quê? Porque você não persevera. Quando Deus falou comigo há muitos anos atrás, eu trago essa palavra até hoje. E tudo que Deus fala comigo, toda semente que Deus lança na minha vida, eu faço dela uma árvore. Toda semente que Deus lança na minha vida, eu faço dela uma árvore. Eu não deixo o diabo roubar a semente, porque se ele rouba a semente, ele vai roubar os frutos. É isso que você precisa entender. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. É isso que você precisa entender. Você tem que dar frutos para os teus filhos, para a tua casa. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer sobre a outra terra. Ele vai dizer, os que estão sobre a pedra são os que ouviram a palavra. Olha aqui, recebeu com alegria. Esses não têm raiz, crê apenas por algum tempo. E na hora da aprovação se desviam. Ou seja, Jesus fala de outro tipo de terra. São aqueles que recebem com alegria. Ele até recebe com alegria. Ele até acredita, mas ele acredita só por um tempo. Ou seja, o tempo vai passando, ele deixa de acreditar, ele deixa de confiar. E ele coloca uma pedra em cima das promessas de Deus. É por isso que quando Jesus chegou lá onde estava Lázaro, morto há 4 dias, a Bíblia diz que Maria corre e disse, se o Senhor tivesse chegado, ele não teria morrido. Jesus olhou para ela e disse, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê em mim, ainda aqueles que estejam mortos viverá. A Bíblia diz que Jesus olhou para Maria e Marta e disse, tira a pedra. E quando tirou a pedra, o milagre aconteceu. Tem muitas pessoas assim, colocaram uma pedra no teu milagre. Colocaram uma pedra nas suas bênçãos. E o coração ficou duro, já não acredita mais que Deus vai salvar o teu casamento. Não acredita mais que Deus vai salvar os teus filhos. A Bíblia diz que essas pessoas se alegraram por um tempo, mas o tempo passou e ela colocou uma pedra em cima da promessa. Quem sabe é você que Deus está falando. Tira a pedra. Deixa o milagre acontecer na tua vida. Persevera. A perseverança é algo que vai trazer um milagre na tua vida. E a terceira pessoa que Jesus vai falar aqui, ele vai dizer assim, olha, a parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram. Esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida. E seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, Jesus fala de pessoas que andam preocupadas com as coisas deste mundo. Pessoas que andam preocupadas com as coisas desta terra.
E a Bíblia diz que essa pessoa não amadurece, não cresce. Jesus, ele chega a dizer no livro de Mateus, quando ele vai dar o sermão, ele diz, olha, por que você anda preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir? Ele diz, olha, olhe para as aves dos céus, para os lírios do campo. Eles não trabalham, nem semeiam, mas eu alimento eles. Você precisa entender isso. Jesus diz, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca perseverar na justiça de Deus, Deus ele te alimenta, ele te sustenta, ele te abençoa. Eu estou ministrando para você, talvez você está preocupado. Você está preocupado, ansioso com as coisas deste mundo. Busque, priorize na sua vida a justiça do reino e as outras coisas Deus vai dar para você. Tenha prioridade nas coisas do reino dos céus e as outras coisas Deus vai acrescentar na tua vida. Quando você entende isso, compreende isso, Deus te abençoa. Aí Deus te transforma. Ele vai dizer a última para nós encerrar. Ele diz, aquela semente que cai na boa terra, ele diz, essa produz frutos. Essa vai produzir frutos. Essa semente produz com perseverança. Olha o que ele diz. A parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança, aleluia. É isso que Deus tem para você. A Bíblia diz que aquelas pessoas que ouvem, talvez você precise ouvir isso hoje. Talvez você precise tomar essa decisão hoje na tua vida. Ouvir com um bom, reto coração. Talvez você precisa ouvir esta palavra com um coração bom. Entender essa mensagem hoje com um coração bom. Jesus disse, eu estou com a chave. Jesus disse, as portas estão abertas. Se você perseverar, ninguém fecha essa porta. Se você perseverar, ninguém fecha essa porta. Porque ele tem a chave de Davi. E o maior exemplo que Jesus fala é sobre isso. O reino dos céus. Ele fala sobre Davi. Você conhece a história de Davi. Davi não foi perfeito. Davi errou, Davi pecou. Mas ele orou e dizia, Senhor, não retire de mim a tua palavra. Coloque em mim um espírito inabalável. Davi perseverava. Davi lutava com gigantes. Davi nunca deixou de ir para a guerra para lutar, para vencer. O único dia que ele deixou de ir para a guerra, de perseverar, ele caiu. É isso que você precisa entender. Persevere na palavra, naquilo que Deus deixou para você. E Deus ele vai te abençoar. Eu quero estar orando para você. Eu quero estar orando pela tua vida, para você perseverar. A perseverança na tua vida vai trazer frutos para a tua casa. Feche teus olhos. Vamos orar junto neste momento. Aonde você estiver, ore comigo nesta hora. Você pode estar enfermo, doente, passando a pior luta na tua vida. Jesus está dizendo, eu tenho as chaves de Davi, as portas estão abertas. Persevere e acredite nessa palavra. Deus vai te curar agora. Deus vai te abençoar agora. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu declaro a bênção sobre essas vidas. Meu Deus, abençoa esta vida. Abençoa esta pessoa que precisa de um milagre hoje. Precisa de uma bênção agora, ó Pai. Toque nela aí, ó Deus. Cura, liberta, tira a preocupação, a angústia. Mas que o Senhor, que essa semente possa ter caído agora numa terra boa, que vai produzir frutos, que vai produzir 100 por 1, ó Deus. Que vai produzir para o Senhor, ó Pai. Eu declaro essa vida abençoada em nome de Jesus, Senhor. Você que crê diz amém. Que Deus abençoe você. Amanhã nós estaremos de volta, trazendo o último estudo das igrejas. Venha participar, ouça a mensagem de amanhã, que eu tenho certeza que Deus estará falando com você. Um abraço, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.